Eu sou toda criação humana, ora concreta, ora imaterial. Em mutualismo com os humanos, estou em constante mudança. Alguns dizem que comecei quando a vida arborícola adaptou o homem de acordo às necessidades de sobrevivência. A sensibilidade tátil atribuiu significados a objetos antes inúteis. Com isso, vi florescer a criatividade racional, a conotatividade. Fui tecida por metáforas, sinestesias, a fim de tornar o mundo um leve eufemismo. Nossa, me empolguei tanto que esqueci até de me apresentar adequadamente. Prazer, me chamo Colery, do latim cuidar das plantas. Na pré-história, fui em minha essência o cultivo. Também me vi na fabricação de objetos de ossos e pedras, pinturas rupestres, no desenvolvimento da linguagem oral e no intercâmbio entre as pequenas vilas e seus costumes. Na antiguidade, convivi com vários povos da Mesopotâmia, Egito, China, Índia e as excentricidades de cada um. Dos hieróglifos ao budismo, estive em todas as formas de expressão humana, metafísica, abstrata ou não. Desde o início, era eu, a voz da alma humana precedendo o gutural grito pela libertação. Na Grécia, reguei-me da recém-nascida filosofia das polis e servi aos deuses nos Jogos Olímpicos. Lá, assim como em Roma, enraizei-me nas artes realistas, na mitologia, no politeísmo e no teatro. Foi em Atenas que, com o genuinar democrático, conheci minha irmã consanguínea, Cívitas. Mas a partir da Idade Média, meus ramos começaram a ser podados desenfreadamente pelo poder. O teocentrismo regia-me nas construções, esculturas, na música, na filosofia. A efemeridade da vida terrestre ampliava a ânsia por conhecer a eternidade. Tudo era em torno de Deus e, para os hereges, a Igreja aplicava punições severas que atingiram seu auge no período da Contra-Reforma. Para conter o avanço do protestantismo e temendo a perda de sua hegemonia total, a Igreja vinculou-se irremediavelmente ao poder, que tomava as rédeas da minha existência. Vencidos os regionalismos e o universalismo medieval, o Estado moderno absolutista deu início à padronização do idioma, objetivando formar uma sociedade nacional, soberana, delimitada, sozinha. Faço assim brotar o nacionalismo. Ele que me subordinou à opressão do poder estatal nos próximos séculos, reaparecendo com força durante as futuras guerras mundiais, o nazismo e até mesmo o Estado Novo brasileiro. O não pertencimento a uma raça, religião, fronteira ou ideologia criava os chamados inimigos do progresso social. Os excluídos, os culpados, os sem dignidade e sem cidadania, os sem voz. Durante toda a minha história fui isso, um contrastante morrer e renascer, ferir e cicatrizar, esclarecimento e trevas de opressão. Fui ao mesmo tempo a objetividade iluminista e o sentimentalismo romântico. Ao mesmo tempo, a alienação da enciclopédia inquestionabilizando as verdades racionais e filha da temporalidade no século XX. Alcancei minha glória na Belle Époque, desabrochando em Cidade Luz. Segreguei o mundo em ideologias divergentes, refazendo-me em muros que dividiam o lucro da promessa de igualdade socialista. Vi-me nos apelos do cinema propagandeando ways of life e os padrões inalcançáveis do perfeito, do impossível. E não posso me esquecer, a aculturação. Colonialismos e imperialismos hierarquizaram-me, sobrepondo a superioridade do poderoso colonizador à condenação do dominado. Cívitas, eu já te sentia tão longe. No Brasil, vi-me nas correntes que imobilizavam a capoeira, na catequização jesuítica dos nativos, no sincretismo religioso e nas literaturas que europeizaram o brasileiro na tentativa de criar uma identidade nacional que criasse raízes que, entretanto, não faziam germinar nada além de surrealismos. Aliás, o Brasil, foi ele o cifrar e decifrar do meu enigma existencial. Estive lá desde seu nascimento, fazendo-me entre forçados silêncios e pedidos de socorro. Vivi os sorrisos do samba e da bossa, mas também banhei-me das lágrimas amargas do exílio de minha existência. O ápice da minha condenação, dá até calafrio de lembrar, foram aqueles vermelho cortantes anos entre 64 e 85. O poder fez-me subserviente à obediência civil numa época em que desobedecer era buscar a luz da liberdade de expressar-se. Ilegal era cantar, compor, escrever, ler determinados livros, opinar, ser. Mas foi por causa de Cívitas que eu resisti. Não podia deixá-la à mercê das atrocidades arquitetadas pelo poder. Ela havia sido momentaneamente vencida, mas eu ainda estava viva.
nas rádios e nas vozes urbanas, enfiei-me nas entrelinhas, nas metáforas, nas pontuações fora de lugar, nas dissonâncias dos acordes que se esgualavam por liberdade, tentando reduzir as correntes do silêncio da lei a pó. Resisti. E continuo resistindo, desde que brotou a semente da minha existência. Sou ciclo eterno, ora apolínea, ora dionisíaca, intrínseca à condição humana, mas paradoxalmente sendo feita serva do poder. Convertida em instrumento de dominação, limitando meu crescimento em flor, sangrando em pétalas deixadas pelo tempo. Apesar de todas as cicatrizes e remendos, permaneço florescendo, amparada na esperança da humanidade. Eu ainda tenho espinhos para resistir e raízes mantendo-me viva. A humanidade pode recorrer a mim, a fim de reafirmar-se viva. Alienarei seus sonhos e insatisfações. É só chamar. Estarei aqui, não mais acorrentada pelas cruzes do cristianismo, mas talvez presas vitrines e estantes de supermercados que prometem vender a liberdade, mas negociam da essência criativa que faz do homem humano o próprio funeral de suas almas.